Esse é o vídeo definitivo sobre a causa do acidente que matou Ayrton Senna. Esse é o segundo de uma série de 3 vídeos que estou fazendo nesse aniversário de 30 anos da morte do Ayrton Senna. Esse vídeo está detalhando ao máximo as causas do acidente que o matou naquela corrida em Imola em 1º de maio de 1994. E já aviso, isso aqui vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo técnico, vai ser um vídeo bem detalhado. E provavelmente vai ser o vídeo mais completo sobre esse assunto já feito. As coisas que vou falar não são fruto de teoria de conspiração, são baseados em relatórios técnicos, laudos da investigação criminal do acidente do Senna, que ocorreu na Itália entre 94 e 97, com depoimentos de peritos e testemunhas. É baseado em diversos trabalhos de jornalistas e livros como esse aqui, excelente, né? O Ayrton, o Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues, além de outras análises mais recentes. Aqui vou debater as teorias mais conhecidas e conflitantes sobre a causa do acidente do Senna, como a de perda de pressão de pneus e pressão aerodinâmica, a perda de aderência, a quebra da coluna de direção, e dissecar a viabilidade e as motivações por trás de cada uma delas. E como, com a ajuda da computação moderna, parece que hoje podemos falar com uma certa segurança que sabemos de fato o motivo do acidente. E não vou falar nada de teoria de assassinato, de tiro de sniper, de nada disso. Então, para começar, vamos trazer o contexto. Era a 3ª corrida da temporada de 94 da Fórmula 1. O regulamento dessa temporada havia proibido todos os dispositivos eletrônicos dos carros do ano anterior, tais quais suspensão ativa, controle de tração e controle de largada. O problema é que os carros foram desenvolvidos pensando nesses mecanismos para ter estabilidade, e tirar isso tornava os carros muito difíceis de guiar e muito perigosos, tanto que na pré-temporada e nas 2 primeiras corridas houve um grande número de acidentes. Os pilotos e os jornalistas temiam o pior, mas nada do que aconteceu chegava perto do que iríamos ver em Imola, na Itália, na 3ª corrida do ano, a primeira em pista rápida. Os pilotos já estavam demonstrando muita preocupação, principalmente o Senna, levando os fiscais para a pista e para a mesma curva onde ele sofreria seu acidente fatal. Como todos sabem, na sexta-feira houve o acidente quase fatal de Rubens Barrichello e no sábado o austríaco Roland Ratzenberger morreu após bater a mais de 300 km por hora na curva Villeneuve. Agora vamos às informações. Nesse vídeo não vou abordar assuntos extra-pista. A informação de que Adriano Galisteu estivesse tendo um caso, por isso ele estava abatido daquele jeito antes da corrida, nada disso é relevante. Dito isso, vamos lá. É sabido que, naquele final de semana, Senna pediu um ajuste na barra de direção. Ele não estava confortável no cockpit e reclamava que seu braço batia muito na parede do carro, principalmente pela pista ser muito ondulada e causar muita trepidação. Nisso, a equipe fez uma alteração na barra, criando uma emenda soldada que estendia a direção em 5 centímetros. E após o acidente, a barra de direção foi encontrada quebrada exatamente no ponto da emenda. Daí a primeira pergunta que foi feita na época a respeito disso era se a barra da direção quebrou antes ou depois do acidente. Daqui a pouco eu dou essas respostas. Antes eu vou enumerar outras informações. Não se sabe exatamente em que dia foi feita essa alteração, se foi antes dos treinos ou durante. Estima-se que foi na sexta-feira após o treino em que ele marcou a pole position. Depois disso, Senna não correu no treino de sábado devido ao acidente que vitimou Ratzenberger. Ele só correria novamente no domingo, no aquecimento, mais devagar e depois na corrida. Lembrando que houve um acidente na largada e os carros ficaram atrás do safety car até a 6ª volta. Apenas na 6ª volta que Senna correria com toda a potência novamente, uma volta antes do acidente. E aqui entra em cena um personagem chave disso tudo. A câmera on-board do carro de Senna. Esse negócio prateado aqui do lado do Santo Antônio do carro dele era o suporte da câmera on-board. Diferentemente de hoje em dia, que há diversas câmeras em todos os carros, naquela época poucos carros tinham essa câmera e existia o rodízio entre eles. E enquanto hoje em dia você tem acesso simultâneo a qualquer câmera de qualquer carro pelo aplicativo da Fórmula 1, naquela época não tinha nada disso. Eram transmissões analógicas e todas as imagens geradas eram armazenadas em fitas. Além da imagem que aparecia na transmissão, o restante das imagens não usada ficava armazenada nesses rolos de fitas.
A imagem on-board do carro de Senna foi transmitida ao vivo diversas vezes no final de semana, mas durante a corrida, apenas por alguns segundos na terceira volta. As imagens do carro dele até o acidente não seriam vistas por mais de 5 meses após a corrida. Eu vou dar mais detalhes disso depois. Na sexta volta, o safety car deixa a pista e a corrida é retomada. Senna em primeiro, com Schumacher com sua Benetton pressionando logo atrás. Senna completa a volta. Um dos primeiros a falar foi Nelson Piquet, entrevistado pela Rede Globo. Ele estava com um repórter na hora do aviso da morte de Senna e deu sua versão. Para ele, tinha sido a quebra da suspensão direita traseira. Porém, as investigações e os dados da telemetria mostraram que a suspensão traseira do carro não tinha nenhuma anormalidade. Após a corrida, o Ministério Público da Itália iniciou um processo criminal para investigar o acidente. Esse processo durou mais de 3 anos e acusava criminalmente 6 pessoas pela morte de Ayrton Senna, incluindo o dono da equipe, Frank Williams, o diretor técnico Patrick Head e o projetista da equipe, Adrian Newey. Sim, esse mesmo Adrian Newey, que é uma lenda da Fórmula 1, responsável pelo carro vencedor da Red Bull de Max Verstappen hoje e que está de saída da Red Bull. Todos eles foram acusados e no fim inocentados, mas foi apenas com o andar das investigações do processo criminal liderada pelo promotor Maurício Passarini que os dados a respeito do acidente vieram à tona. Os dados da telemetria do carro foram expostos. Com esses dados em mãos, a primeira coisa que foi possível reparar foi que Senna, antes de bater o carro, freou e reduziu 3 marchas para tentar desacelerar o carro. Conseguiu reduzir de 307 para 220 km por hora antes do impacto, o que não foi suficiente para evitar a fatalidade. Mas isso mostra que Senna estava mais do que consciente na hora do acidente, refutando o argumento de que ele teria passado mal. Porém, aqui ficamos sabendo da primeira coisa estranha nesse caso. O carro do Senna tinha 2 gravadores de dados, ou 2 caixas pretas, como aquelas de aviões, que gravam as informações do carro antes da batida. O comissário técnico Fabrício Nosco, que trabalhou em Imola por 10 anos, foi a pessoa responsável por retirar as caixas pretas do carro. Ele disse que o carro de Senna foi colocado no parque fechado e depois movido para uma garagem, e que, em seguida, 2 mecânicos da Williams apareceram e pediram para ver o carro. Fabrício negou o pedido, alegando que as regras da FIA impediam isso, mas logo em seguida, o próprio delegado técnico da FIA, Charlie Whiting, chegou à garagem com mais outros 2 técnicos da Williams e ordenou que Fabrício removesse as caixas pretas e entregasse a ele. Fabrício disse que, quando ele removeu a caixa do motor de trás do cockpit e a caixa do chassi da Williams atrás do radiador, que as 2 peças tinham pequenos arranhões, mas estavam intactas, e que ele já tinha visto e removido milhares desses dispositivos antes. Porém, quando a equipe Williams devolveu os dispositivos semanas depois, eles estavam totalmente destruídos e os dados estavam inutilizáveis. Fabrício disse que as caixas pareciam ter sido acertadas por uma marreta e não estavam do jeito que estava quando ele as retirou. Então, boa parte dos dados que seriam necessários para estudar o acidente já não estavam disponíveis. Vamos então voltar para o assunto da coluna de direção. Lembra que eu falei que a coluna estava quebrada exatamente no ponto da emenda? Uma análise da perícia concluiu que a quebra da coluna de direção aconteceu não por impacto, mas por desgaste, algo que a defesa da Williams sempre negou. Porém, os laudos não mentem. Os técnicos encontraram sinais de fadiga de metal na coluna de direção, algo que é impossível de aparecer em caso de uma quebra espontânea por forte impacto. Segundo a análise, no momento que a Williams sai da pista, a coluna de direção se parte em 70% e, nos momentos antes de tocar o muro, ela já estaria 100% partida e nas mãos do piloto. E agora, vamos falar das imagens on-board do carro do Senna. Lembra que eu falei que essas imagens não estavam disponíveis? Todos os envolvidos negavam a existência dessas imagens, porém, em 20 de outubro de 1994, o dono da equipe, Frank Williams, confirmou a existência das imagens. E com essas informações, o repórter Roberto Cabrini da Globo, aquele mesmo do famoso plantão que deu a morte do Senna, buscou a liberação da fita com essas imagens com a FOCA, a Federação dos Construtores da Fórmula 1, e responsável pela transmissão das corridas, e conseguiu uma fita com 4 minutos e 36 segundos com imagens da câmera on-board do carro de Senna.
Então, com essas imagens da câmera on-board, vai ser fácil de entender o que aconteceu, certo? Só que tem uma coisa, a fita tem toda a imagem gerada pela câmera do carro de Senna nos 4 minutos anteriores ao acidente, exceto os últimos 1.8 segundos antes do acidente. No momento que dá para ver a Williams começando a sair da pista e Senna balançando a cabeça, a imagem é cortada. Segundo a Foca, a imagem foi cortada porque nesse momento eles desligaram a câmera para captar a imagem de outros carros e eles dizem que o acidente nunca foi gravado, que é algo que não faz o menor sentido. Afinal, a imagem do Senna sequer foi usada na transmissão e todas as imagens gravadas pelas câmeras dos carros tinham suas próprias fitas. Qualquer profissional de televisão que trabalhou com edição de fita nessa época sabe disso. E quando eu digo que a fita foi cortada, eu digo literalmente cortada, porque alguém cortou essa fita com estilete. Nessa época, as imagens em vídeo eram armazenadas em fitas, como eu já falei, e a edição era feita em mesas complexas, onde no ponto de edição era feito um corte literal e as fitas eram emendadas uma na outra com fita adesiva. E essa barra preta aqui na imagem significa que a fita foi cortada nesse exato ponto, o que também é uma coisa muito estranha, porque editores profissionais não cortam a fita fora do local certo, o que é talvez o indício de que alguém fez isso de forma apressada. Então, já sabemos que os dirigentes da Fórmula 1, junto com a Williams, estavam por trás do recolhimento e destruição das caixas pretas do carro e também da imagem on-board do carro do Senna. Que estranho, né? O que será que eles queriam esconder? Enfim, ao que tudo indica, a imagem cortada mostraria a reação de Senna no 1.8 segundos antes do impacto e saberíamos o que aconteceu com o volante, mas nunca saberemos o que de fato tinha nessa imagem, já que ela foi destruída. Além disso, há uma outra imagem que eu particularmente sempre comentei e nunca vi ninguém falar a respeito, que é a imagem dessa câmera na entrada da Tamborello, que filmou o Senna passando em diversos momentos, inclusive na volta anterior ao acidente. Ela mostra o ponto exato da batida, porque a imagem dela da 7ª volta, do momento do acidente, nunca foi exibida. Mas voltando à câmera on-board, mesmo sem a imagem do momento do acidente, é possível analisar, a partir do trecho existente, o comportamento do volante. A promotoria pediu para o laboratório Cineca, o maior centro de computação da Itália, que é um consórcio composto de universidades e centros de pesquisa, usando computadores Silicon Graphics de última geração para processar e analisar as imagens do vídeo. Lembrando que isso foi feito em 1997. Eles conseguiram melhorar a imagem do vídeo e, a partir disso, foi feita uma análise muito importante. Estão vendo esse ponto amarelo? É um botão que fica na lateral do volante do Senna. Essa linha verde mostra a trajetória normal que o botão deveria fazer quando o volante girava. Porém, nos momentos antes do acidente, a posição do botão estava onde está a linha vermelha, uma posição bem diferente, o que indica que, de fato, a barra de direção pode ter falhado e se deslocado. A defesa da Williams sempre negou isso. Eles alegavam que não houve falha na coluna de direção e que a causa do acidente foi uma perda de pressão aerodinâmica. Como os pneus do carro estavam frios por conta das voltas atrás do safety car, ao passar por uma ondulação na curva Tamborello, Senna tentou corrigir o carro em uma fração de segundos e perdeu estabilidade, seguindo reto com o carro. Algumas pessoas defendem essa hipótese, mas, curiosamente, a maioria delas que defendem estavam diretamente ligados à Williams naquele dia. Pilotos como Damon Hill e David Coulthard dirigiam pela Williams na época do acidente, além dos réus já citados. Foi feito até um documentário a respeito desse acidente, produzido pelo canal britânico Channel 4, que mostrava apenas o lado dos acusados e refutando a hipótese da quebra da coluna de direção, dizendo que essa variação na posição do volante é normal, pois há uma flexibilidade na coluna de direção, e exibiram um vídeo do seu piloto David Coulthard com o carro parado, fazendo manobras e entortando a coluna em diversos centímetros, o que é uma palhaçada. Em contrapartida, o piloto italiano Michele Alboreto foi chamado como testemunha da promotoria, e ele disse que um volante normal da Fórmula 1, em pressões extremas como em Imola, flexiona em no máximo 2 ou 3 milímetros, e nunca se comportaria da forma como apresentado pela Williams e por David Coulthard. Tanto que, ao ser questionado pela imprensa a respeito do depoimento de Coulthard, Alboreto respondeu: ele tem uma longa carreira pela frente na Fórmula 1. E de fato tinha. Coulthard correu por 15 anos na Fórmula 1, conquistando 13 vitórias.
ele não iria querer bater de frente com nenhuma equipe ou entidade, ao contrário de Alboreto que, segundo ele mesmo, quando ele testemunhou, ele já estava semi-aposentado, então não tinha rabo preso com ninguém. A realidade é que, na Fórmula 1, todos os envolvidos têm um pacto, um acordo não verbal de se proteger, algo bem corporativista. Ninguém quer que uma equipe seja processada por um acidente, porque se isso acontecer com uma equipe, acontece com todas, e não tem mais corrida. E por conta disso, já temos duas situações claras de queima de arquivo nesse caso. Primeiro, as caixas pretas danificadas, depois, o corte da fita da câmera on-board de Senna. Enfim, o processo terminou em 1997 e os réus foram inocentados. Porém, o tribunal entendeu que a causa do acidente foi sim a quebra da coluna de direção por conta da fadiga na emenda mal feita. Entre os jornalistas e especialistas, é a hipótese mais aceita, mas ainda assim, décadas depois, até hoje, muita gente acredita na teoria da perda de pressão dos pneus. Assim como tem gente que acredita que o Senna desmaiou, ou levou um tiro, ou bateu de propósito, ou bateu porque estava pressionado, porque o Schumacher estava pressionando bastante. Enfim, cada um acredita no que quiser. Porém, recentemente, um usuário do YouTube fez novas análises em cima do vídeo on-board e levantou informações muito relevantes. Haris Topal, um youtuber grego, postou alguns vídeos em que ele analisa uma imagem do acidente aprimorada por inteligência artificial. Logo, hoje conseguimos ter uma qualidade de imagem impossível do Seneca ter em 1997. E com essa imagem melhorada, fica muito mais nítido de perceber alguns detalhes, como o já dito botão amarelo do volante. Vou deixar aqui na descrição o link para os vídeos inteiros dele, que valem muito a pena, lembrando que os vídeos são em inglês. Não só ele confirma o deslocamento do botão antes do acidente, como ele identifica o momento exato em que o volante começa a se comportar de maneira anômala. Foi na curva Aquae Minerale, na sexta volta, exatamente 12 curvas e 60 segundos antes do impacto. Ele identificou que, até então, o volante se comporta normalmente, mas nesse momento o volante chacoalha muito, caracterizando um dano severo. Em outros momentos, em algumas curvas, o volante se comporta dessa maneira até o acidente. Nesse momento, na curva Aqua Minerale, o botão se move verticalmente e nunca mais volta para sua posição normal. Além disso, é possível perceber pelo retrovisor que, em 3 momentos nesses 60 segundos, o Senna olha para baixo, como que olhando para o volante, verificando que tem algo de errado. E na minha opinião, ele percebeu uma coisa que até então ninguém tinha comentado. Com a imagem aprimorada, ele percebeu que, nos últimos momentos gravados pela câmera, que o botão amarelo que aparece algumas vezes, na verdade, não é o mesmo botão aparecendo. É o outro botão, o direito. O que significa que, ao tentar fazer a curva, o Senna esterça o volante totalmente para a esquerda em quase 180 graus. E é o botão direito que aparece sendo virado para a esquerda. Então convido vocês a verem a imagem do vídeo original dele e a tirarem suas próprias conclusões. Na minha opinião, embora o vídeo não seja conclusivo, é totalmente plausível e possível de ser verdade. Para mim, faz todo sentido o movimento do volante para a esquerda e a posição dos botões. Agora, me respondam, que volante vira quase 180 graus para o lado sem a roda se mexer? A resposta, nenhum, só se a coluna de direção estiver quebrada. Eu acho que agora não restam mais dúvidas sobre a causa do acidente do Ayrton Senna. Não tem mais como questionar que a coluna de direção quebrou na mão do piloto. E mesmo que a Williams e a FIA tenham tentado ocultar as provas e tenha cortado o final do vídeo, não foi o bastante para evitar que o avanço tecnológico finalmente trouxesse a verdade à tona. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, deu bastante trabalho para fazer. São anos de pesquisa que eu tentei condensar em poucos minutos de vídeo aqui. E eu tentei trazer aqui informações raras e difíceis de encontrar, informações com precisão jornalística. E se vocês gostaram dessas informações, eu tenho certeza que vão curtir os próximos 2 vídeos, onde eu vou detalhar e também trazer informações exclusivas e evidências raras sobre a causa da morte do Senna, e também um outro vídeo mostrando para os mais novos o impacto cultural que o Ayrton Senna teve na vida de quem viveu aquela época. Por isso, peço que curtam esse vídeo e se inscrevam no canal para serem avisados dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.